Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao mundo da Mecânica Concurso, canal este que tem se dedicado aí à instrução dos alunos para que eles possam ser aprovados nos próximos concursos. E como prometido, especificamente nesse vídeo estaremos falando das minhas impressões a respeito do último concurso aí da UF para o cargo de técnica e mecânica, né, especialização em laboratório. Concurso esse de 2020, né, que por conta da situação que nós estamos vivendo aí no mundo, essa prova foi adiada por 2 ou 3 vezes e finalmente aconteceu, tá? No último domingo agora, dia 5 de setembro de 2021. Nós já havíamos falado aqui no canal que por conta dessa questão, né, de os engenheiros estarem possivelmente, futuramente concorrendo aí, tendo a possibilidade de concorrer para os cursos técnicos, as bancas, haveria uma tendência das bancas intensificarem as suas cobranças, né, inserindo assuntos de engenharia dentro das provas de técnico. E foi exatamente isso que aconteceu nessa última prova. Se você pegar o último concurso da Universidade Federal Fluminense para o mesmo cargo, para técnica e mecânica também, concurso de 2018, o edital foi disponibilizado em 2018, mas a prova foi realizada em 2019, meados de 2019. A prova completamente divergente, tá? Uma prova completamente diferente da outra, ou seja, a prova que foi feita pela COSEAC e aplicada ontem, eu vou falar uma coisa, prova de nível de engenharia, tá? A prova achei até mais complexa, né, por conta dos assuntos abordados ali do que os cobrados na Petrobras para nível técnico, ok? Porque alguns assuntos você só vê em engenharia e nós iremos falar a respeito disso, tá? Falando aqui da distribuição das questões inicialmente, elas foram distribuídas da seguinte maneira: processos de fabricação, uma questão apenas, materiais de construção, 2, ensaios mecânicos, já englobando ali ensaios destrutivos e não destrutivos, uma questão, resistência dos materiais, 2 questões, desenho técnico, 2 questões, matemática, uma questão, eletricidade, 6 questões, normas, parte ali de normas técnicas, uma questão, metrologia, apenas uma questão conceitual, transferência de calor, assunto esse que você não vê, dificilmente você vê isso dentro do curso técnico, dependendo do curso técnico que você faça, mas a maioria dos cursos técnicos você não vai ver parte de transferência de calor, você normalmente vê isso em engenharia nível superior. 4 questões, termodinâmica, 2 questões, mecânica dos fluidos, 3 questões, hidráulica e pneumática, 3 questões, parte ali de organização, né? 2 questões, meio ambiente, uma questão, segurança do trabalho, 2 questões e manutenção, uma questão, tá? Então veremos aqui questão a questão e nos próximos dias iremos aí colocar algumas resoluções para vocês, beleza? Então vamos lá, e é de suma importância também, se você prestou esse concurso, que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou, se você achou muito difícil essa prova. Bem, eu particularmente tomei um susto quando peguei a prova, porque aquilo não é prova para técnicos, ok? Aquilo é prova para engenheiros. Inclusive, eu ontem soltei um vídeo, saindo da prova, soltei um vídeo falando sobre as minhas primeiras impressões naquele momento da prova, e eu comentei isso lá no Instagram, ok? Eu coloquei isso lá nos stories no Instagram, comentando sobre o que eu tinha achado da prova, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui comigo nessa prova. Então tá aqui, ó, concurso público para técnico administrativo, ok? Cargo técnico de laboratório da área mecânica, nível D, que é nível médio, né? Então temos aqui, ó, código 221. Então a parte de português e a administração, né? Administração pública, também estava bem legal, estava a prova bem tranquila de fazer. Se você estudou, você conseguiu se sair muito bem nessa parte básica, na parte 1 e na parte 2, né? Parte 2 é ali noções básicas de administração pública, tá bem legal de fazer.
Mas vamos aqui para a parte que nos interessa, que é a parte de conhecimentos específicos. Então, questão de número 31, já temos aí parte de processos de fabricação, né? Você saber distinguir ali os processos de fabricação. Questão de número 32, né? Temos aí uma questão de materiais de construção. Questão de número 33, ensaios destrutivos, onde em cada uma das alternativas ele fala sobre um tipo de ensaio e pede para que você indique ali a alternativa correta. Questão de número 34, que a gente já começa a ter problemas, né? Porque ele está falando sobre energia de deformação na viga. Você não vai ver isso no curso técnico. Então a gente já tem uma questão aqui para nível de engenharia, ok? Então você tem uma viga ali engastada ou uma viga em balanço, como você queira, está sendo aplicado na extremidade dela uma determinada carga, nós temos um determinado delta ou essa flecha máxima aí e deseja-se determinar a energia de deformação. Então você não vê isso no curso técnico. Então já temos aí uma questão para engenharia. Outra questão também que você vai ver em engenharia, questão de número 35 também de resistência dos materiais, falando ali sobre ciclos para uma tensão reversa. Questão de número 36, materiais de construção, falando sobre tratamentos térmicos. Questão de número 37, esse assunto a gente tanto vê dentro da disciplina de desenho técnico quanto de processos de fabricação, parte de simbologias. Outra questão também que nós vemos aí dentro de desenho técnico, a questão de número 38. Temos a questão de número 39, que é uma questão que a gente pode aí enquadrar dentro de matemática. Questão de número 40, já temos a primeira questão aí de eletricidade, né? Ele vai te dar ali uma determinada equação e pede para você analisar as alternativas. O que vai estar acontecendo aí? Então, primeira coisa que você deveria saber, né, que esse E, né, quem é esse E? Né? Então, para poder você conseguir resolver essa questão. Então, normalmente, os técnicos não se atentam a isso, porque você vai estudar isso em engenharia, mas, enfim. Outra coisa, né? Questão de número 41, mais uma questão aí de eletricidade, né? Onde ele fala sobre a potência desenvolvida em um resistor, então ele te dá uma equação e pede para você determinar ali a potência média. Questão de número 42, a gente já tem uma parte aí, uma questão de fala sobre normas, né? Quando você começa a estudar sobre normas técnicas. Questão de número 43, questão de metrologia, questão conceitual, falando ali sobre os tipos de erros dentro da metrologia. Questão de número 44, a gente já tem uma questão aí de transferência de calor, né? Pedindo para você determinar ali a taxa de transferência de calor. Lembrando que taxa é alguma coisa que varia em relação ao tempo. Quando a gente então está falando sobre taxa de transferência de calor, a gente está falando sobre o calor que está variando ao longo do tempo. E unidade de calor, joules. Unidade de tempo, segundo. Então, joules por segundo, a gente tem um watts, por isso que ele está pedindo aí watts por metro quadrado. Questão de número 45, a gente tem a primeira questão aí de termodinâmica. E você veja que nós temos um volume inicial, uma entalpia inicial, volume final, entalpia final. Você começa a estudar entalpia normalmente em engenharia. Você está vendo como é que a prova foi toda configurada para engenheiros? Outro assunto também de termodinâmica, e você às vezes também vê isso dentro de mecânica dos fluidos, né? Falando sobre um bocal convergente. Então o técnico, quando se depara com uma coisa dessa, né, já começa a se assustar, porque, pô, não estudei isso. Questão de número 47, uma questão já de mecânica dos fluidos, ok? Então já começa a te encher de informações aí, uma opção de relações, raiz quadrada, uma opção de número, o cara já fica apavorado e aí já perde a questão, né? Então a banca já assusta o candidato só pela cara da questão. Questão de número 48, outra questão aí de mecânica dos fluidos, assim também como a questão de número 49. A questão de número 50 já é uma questão mais tranquila para técnicos, porque eles estão habituados a ver isso, parte de simbologia ali, que é um assunto que está enquadrado dentro
de hidráulica e pneumática, então já é mais tranquilo. A questão de número 51 também, bem tranquila, para você reconhecer ali quais são os tipos, né, de cilindros. A questão do número 52, você saber reconhecer o tipo de válvula, ele está pedindo especificamente uma válvula de 3 vias, né, com 2 posições, normalmente aberta. Então, questão bem tranquila também. E aí ele já volta novamente para assuntos abordados dentro de engenharia. A questão de número 53, novamente aí a questão de transferência de calor. Assim como a questão de número 54 e questão de número 55 também, transferência de calor. A questão de número 56 já é uma questão de eletricidade, assim como a questão de número 57, 58 e 59. Então você veja que eles exigiram bastante conhecimentos em eletricidade. Já a questão de número 60, já estamos falando aí de parte de organização, né, organização fabril. Questão de número 61. Novamente aqui mais uma questão de organização fabril. Questão de número 62. Já entramos aí na parte de meio ambiente, que normalmente você estuda isso conjuntamente com segurança do trabalho. Questão de número 63, estamos em segurança do trabalho, assim como questão de número 64. E por último, a questão de número 65, estamos aí falando sobre manutenção, né? Especificamente falando sobre a manutenção preventiva, os passos, o passo a passo da manutenção preventiva. Então, claramente temos aqui uma prova que foi desenvolvida para engenheiros, ok? Como eu disse inicialmente, você pegar a prova, a última prova do concurso para o mesmo cargo, completamente atípica. Inclusive, na última prova, se eu não me engano, não teve nenhuma questão que envolvesse cálculos, mas somente partes conceituais. Nessas aqui, bastante cálculos, tá? E cálculos que normalmente você só vê em engenharia. Então, há uma tendência que os concursos passem a fazer isso, justamente porque eu disse inicialmente. Por isso que a gente sempre tem orientado aqui no nosso canal que você procure estudar, né, através de materiais com níveis bem elevados, para que você não se assuste quando se deparar com uma prova desse tipo. Na minha humilde opinião, a banca foi um tanto quanto covarde, né, em elaborar uma prova para técnico deste nível. Tá? Isso aqui não é prova de nível técnico, ok? Então, eu gostaria muito que você deixasse aqui embaixo nos comentários qual foi a sua percepção a respeito dessas provas e se você acha realmente que há uma tendência aí que as bancas façam ou adotem esses critérios daqui para frente, beleza? Galera, e nos próximos dias eu estarei postando, né, mais vídeos aí falando sobre essa prova, colocando também resoluções aqui, tá bom? Mas é de suma importância que você se dedique para que você alcance sua aprovação aí nos próximos concursos, beleza? Então, forte abraço e até a próxima.